estudantes! Bem-vindo à videoaula da disciplina Didática para Educação Especial sob a Perspectiva Inclusiva, do curso de especialização em Educação Especial sob a Perspectiva Inclusiva, pós-graduação Lato Sensu. Sou a professora Julie, professora da disciplina, nós já nos conhecemos. E estou aqui então para fazer com vocês uma discussão sobre o conteúdo que nós estamos em processo de aprendizagem da disciplina, que é a aula 3. A aula 3, ela tem como objetivo abordar as relações a abordagem nas relações e na construção do conhecimento. Esta aula iniciou no dia 6 de setembro e terá seu término no dia 17 de setembro. Então, esta semana e os próximos dias, nós estaremos estudando e focando os estudos sobre esta aula. Antes de nós iniciarmos, eu trouxe aqui para vocês um trecho do que Paulo Freire fala para nós sobre a questão do nosso futuro como educação. Eu trouxe então esse trecho para reflexão. É no presente que a história se faz, é na possibilidade, nas mãos dos educadores e educadoras. O presente é o lugar de se fazer transformações, tendo como ponto de partida a problematização do hoje. Sonha-se um sonho possível, utópico dentro de uma concepção da realidade. Pé no chão. O presente é história, é histórico, pois é feito de ações, decisões, incertezas e descobertas. E o futuro é feito destes sonhos, possíveis somente no presente. Então, é um trecho retirado de um texto que está como material complementar também na aula 3, que é dos autores Oliveira e Mendonça, e ele teve como base os escritos de Paulo Freire. Essa reflexão, então, faz a gente pensar qual é o futuro da educação, o que se sonha, né? E a partir de qual momento nós temos que estar preparados? Qual é o ponto de partida? Como que a gente problematiza, faz uma reflexão? O presente é história e é histórico. Por que o presente é história e é histórico? Então, se nós formos observar a educação inclusiva, a educação especial, nós temos uma história sobre, ao longo dos anos, as conquistas que foram alcançadas, né? Mas não se finda até o presente momento o que nós sonhamos para que aconteça com a educação especial e inclusiva. Então, a possibilidade, Paulo Freire inicia falando, é a possibilidade nas mãos dos educadores e educadoras. O presente é o lugar de se fazer transformações. Quais transformações são necessárias ainda? E aí eu trago algumas perguntas para vocês. O que é uma utopia? Educação com e de qualidade é uma utopia? Inclusão é ainda uma utopia? Educação especial de forma efetiva é utopia? Então, são questões para nós refletirmos o que nós queremos como educação, né? E o que essa educação vai refletir no futuro? O que nós estamos fazendo no presente para que no futuro isso seja melhor? Para que no futuro a educação seja melhor? E então, uma educação inclusiva é uma educação que se baseia na educação especial? Então, são questionamentos para fazer você refletir, para nós, como professores, refletirmos a nossa prática pedagógica e termos a esperança de transformação para o futuro, a partir do presente, observando sempre o passado, né, através da história
do que aconteceu ao longo do tempo e assim refletindo, né? Como bem Paulo Freire dizia, ação, reflexão, ação, para que aconteça então algo melhor. Então, o que é utopia? Você tem uma utopia? Então, utopia em educação e inclusão. No campo educacional, ainda continuando nesse contexto, né, e social, especialmente em abordagens como a de Paulo Freire, a utopia é vista como uma esperança crítica, uma visão de futuro onde há justiça social, igualdade e inclusão. Para Freire, uma utopia não é um sonho irrealizável, mas uma orientação prática para transformar a realidade presente por meio da ação consciente e da educação crítica. O que é uma educação consciente, né? Uma ação consciente? E o que é uma educação crítica? Quando nós falamos de transformação, de melhorias, que tipo de crítica nós temos e com base em quê? Né? É a partir do senso comum? É a partir das ciências, dos estudos, das pesquisas? É a partir da prática, teoria e prática, né? Relação teoria e prática ou praxis? Então, são questões que nós temos que ir refletindo e cabe muito dentro desse contexto da aula 3. Então, isso tudo foi uma introdução para nós podermos estudar o conteúdo da aula 3. A aula 3, ela tem 2 textos, são textos base de estudo, que no final eu vou mostrar a bibliografia para vocês, a referência, os nomes dos textos dos autores. E um texto que é desses autores, Oliveira e Mendonça, de 2016, que ele traz uma reflexão sobre a educação que nós queremos, sobre a questão da utopia e relacionada à educação especial e à educação inclusiva. Então, partindo para o conteúdo da aula 3, o conteúdo base, nós vamos estudar o texto de Soraya Freitas e Silvia Pavão, que vem trazer informações sobre o processo de formação e atuação dos professores, para que se tenha uma educação inclusiva de forma efetiva. E com base nos estudos dessas autoras, constatou-se 4 fatores vinculados ao processo de formação e atuação de professores, que então vai trazer nessa atuação do professor uma efetiva inclusão. Então, transformações socioculturais e educacionais, de forma geral, mudanças sociais, culturais, ambientais, científicas, tecnológicas, educacionais que marcam a época atual, são muitas que ocorrem em sincronia. Então, essas transformações, elas são influencia no processo de formação e atuação dos professores. O ser professor, como agentes ou sujeitos do currículo, são professores, alunos, pais, enfim, todo o corpo relacionado à comunidade escolar. O currículo e a formação docente, que remete a partir disso, discussões do plano curricular, então, o tipo de conteúdo a ser trabalhado, o currículo, quais conceitos, os significados, os sentidos de currículo, são questões que envolvem, então, a formação do sujeito contemporâneo. E o ensinar na perspectiva inclusiva. As questões, então, que se baseiam no currículo e na formação, o professor como pessoa remete à sua prática e o seu modo de ensinar. Então, são influências que vão caracterizar este docente e mostrar se esse professor ele tem um viés, né? Tem como base esses fatores, quais fatores esse professor tem
que vai, então, colaborar para que a sua prática educativa seja realmente inclusiva e que tenha traços, né, ações e desenhos que vão mostrar que esse professor desenvolve uma prática inclusiva. Agora, focando em cada um desses pontos, então, as transformações da sociedade contemporânea está muito relacionada à globalização, que é um movimento, ou seja, são pessoas que estão em meio acelerado do processo de integração e reestruturação, que incide em seu cotidiano. Então, essas transformações socioculturais relacionadas à globalização vai trazer informações, vai trazer como pano de fundo influências para a prática educativa, certo? Dessa forma, essas mudanças podem repercutir sobre a forma de pensar e aprender do ser humano, o que impulsiona a discussão sobre a formação do profissional que trabalha diretamente nos processos educativos. E antes disso, como ocorre a formação desse profissional? Então, como é a formação desse profissional para a atuação? Qual é o respaldo dado para a formação desse profissional para que ele realmente atue de forma a garantir que os processos de inclusão e da educação especial sejam de forma efetiva? Então, portanto, há mudanças na formação de professores, né? Eu lembro que o ano que eu iniciei a minha graduação foi um ano assim mais que a educação especial começou a ser mais discutida. Antes não tinha nos cursos de formação de professores disciplinas que focavam especialmente na educação especial e na educação inclusiva. Então tem sido um processo e automaticamente esse processo vai refletir na prática educativa dentro de sala de aula. Nesse contexto, a discussão entre teoria e prática se faz necessário com mudanças não só no setor educacional, mas como também na sociedade. Toda a sociedade deve garantir uma educação especial e inclusiva. Então, não é só um trabalho dentro das escolas. É um trabalho dentro das escolas e extra-muro das escolas, né? Extraescolar. Então, a sociedade, ela precisa estar atenta a essas transformações, a garantir o direito da pessoa com deficiência, a refletir quais passos necessários para viver em sociedade, a importância de dar vez e voz a discussões que, então, vão trazer dentro da estrutura social, cultural, aspectos que vão também ajudar no setor educacional. Então, o setor educacional, ele precisa focar nisso, porém não é o único dentro da sociedade. Todos os demais setores dentro da sociedade precisam estar atentos na questão, nessa discussão e mudanças significativas para que isso ocorra. Então, o currículo e a formação docente, quando nós fazemos uma análise mais aprofundada, nós percebemos que há uma discussão mais para a área técnica, né, no que se refere ao currículo, que deixou então de ser focado na parte mais técnica, voltado para o desenvolvimento de metodologias, de recursos, de procedimentos, de objetivos e avaliação. Mas também olha-se muito para o currículo e a formação desse docente como uma área que é permeada, ela tem reflexos e influências das questões políticas, sociológicas e epistemológicas, né, da ciência. Então, quando nós vamos observar as discussões sobre formação de docente, formação de professor, e o currículo que é trabalhado nessas discussões, né, nessas formações de professor, seja ela inicial ou continuada, nós temos que observar que antes era muito um modo de fazer técnico, né? Então, você vai trabalhar
com tais adaptações, você vai trabalhar com tais recursos, com tais metodologias, com esse objetivo, com essa avaliação. Mas é muito mais profundo quando nós vamos analisando, então, as transformações sociais e vemos a necessidade de olhar mais para o contexto político, né? E aí, quando eu falo de político, não é de política, de eleição, de político, né? De candidato. Eu falo na questão de tomada de decisão, de ações a serem realizadas, né? De resoluções de problemas sociais. É nesse sentido. E as questões sociológicas, e aí eu incluo as questões históricos, culturais, né? A cultura da sociedade onde nós estamos, e também a questão da ciência, como é visto, o que nós temos que nos basear na ciência, o que a ciência traz para nós como importante, quais são as pesquisas que tem, o que as pesquisas vêm trazendo para nós de informação para que então haja transformação. Não é então um documento burocrático, ingênuo, pertinente ao desenvolvimento de atividades educacionais. Passa em sua essência por valores para toda uma organização de sociedade. Como a sociedade então vai se organizar? Caracterizando-se também por agregar relações de poder. Então, quando nós verificamos isso, nós vemos que as relações de poder, ela vai priorizar alguns pontos de vista, alguns modos de pensar, e vai se valer muitas vezes disso para decisões dentro da sociedade, né? E nós verificamos então que a nossa sociedade ela acaba não tendo como base melhorias para abranger todas as pessoas, né? Que abrange toda a sociedade, mas muitas vezes as relações de poder. Eu discuto muito isso quando nós trabalhamos a disciplina de políticas em educação. As políticas educacionais, que a política, então, tem como foco resolução de problemas em sociedade. Mas, muitas vezes, alguns grupos, eles se destacam por conta das relações de poder, né? Por demonstrar maior influência, maior posicionamento social e dentre outras coisas. Isso, então, nós percebemos que a questão do currículo, da formação de professores não é ingênua. E não é apenas um momento burocrático. É, sim, uma tomada de decisão, são valores, são processos que vão trazer diferentes olhares para que a sociedade, então, trabalhe, para que se desenvolva dentro da sociedade uma consciência de educação especial, educação inclusiva, de educação com qualidade para todas as pessoas. E aí, um outro enfoque que as autoras trazem é sobre o ser pessoa do professor. Então, e o professor em sociedade? Como que ele é visto? Muitas vezes, antigamente, as pessoas falavam, ele é professor. E aí, o professor ele tinha um status, né, dentro da sociedade, um respeito. Era tido até como uma pessoa bem-sucedida. Agora, quando você, ou eu, ou qualquer colega nosso de profissão, diz, se alguém pergunta se você é um professor e você responde sim, eu sou professor, automaticamente a pessoa já vem e traz um ar de compaixão, muitas vezes, traz um ar de preocupação e não de um status de uma pessoa que tem uma profissão de qualidade. Então, as autoras falam que há um esquecimento da pessoa como professor. Nueva
ele já falava sobre a soma de um caráter humanizador a essa discussão, que é um esquecimento da pessoa do professor, ou desenvolvimento pessoal dos professores, né? Então, esse professor, ele é muitas vezes esquecido e muitas vezes responsabilizado por ações em sociedade, né? E aí cabe dentro do setor educacional essa responsabilização da pessoa do professor. Então, o professor como pessoa em desenvolvimento, então também nós estamos a todo momento fazendo reflexões e nos desenvolvendo, e a todo momento nós precisamos estar estudando, nos aprofundando sobre determinadas ações, nos aprofundando sobre determinadas metodologias, objetivos, planejamentos, fazendo formações continuadas, né, seja ela de pós-graduação ou cursos de extensão, especialização e etc. Então, faz uma reflexão, as autoras fazem uma reflexão a partir da compreensão do professor como pessoa em desenvolvimento, enfatizando que a sua ação profissional é marcada por atividades que podem desgastar, e por isso a reação como crises e conflitos não é comum na atuação do professor, né? Nós temos percebido que cada vez menos as pessoas têm se interessado em ter como profissão ser professor. E isso reflete muito em como então, a garantia desse professor como um profissional no caráter humanizador. Quem é esse professor? Qual o envolvimento que ele tem? Qual o plano, né, para que esse professor tenha uma estabilidade profissional? E aí entra as questões psicológicas, emocionais, que vão refletir, então, num bom profissional, num profissional que atua com qualidade. E também a importância da compreensão do professor. Porque o professor precisa também de compreensão para que possa ressignificar a sua prática, encontrando formas de articulação harmônica entre as dimensões pessoais e profissionais, para que a sua história de vida possa encontrar eco, ou seja, voz, no seu processo de formação e atuação profissional. Então, o professor ele precisa a todo momento estar sendo incentivado, motivado, para que ele ressignifique a sua prática, né? Então, o que a gente percebe muito nas reuniões pedagógicas, nos encontros com os professores, há um desgaste, e esse desgaste ele é nítido, e quanto mais tempo passa, esse desgaste ele é sobrecarregado sobre a figura do professor, e o professor ele acaba se desmotivando. Então, se o professor trazia diferentes metodologias, se dedicava mais, planejava mais a sua prática educativa, trazia diferentes formatos, estudos para dentro da sua prática profissional, ele acaba aos poucos e até mesmo inconscientemente deixando de se desenvolver essas ações. Então, as autoras trazem essa reflexão sobre o ser pessoa do professor. E o ensinar na perspectiva inclusiva? Então, para Paulo Freire, o ato de ensinar é bastante transparente a problemática educacional e a função que o professor assume diante do processo de ensino e aprendizagem. Então, o professor, para o desenvolvimento do conhecimento, dentro da sua prática educativa, na relação dos processos de ensino e aprendizagem, o ato de ensinar, ele é função primordial do professor. E qual é o papel do professor? No ambiente escolar, pode-se encontradas falhas porque tanto o aluno quanto o professor percebem dificuldades no reconhecimento de seus papéis e no processo de construção do conhecimento, encontrando dificuldades quanto
ao próprio significado do ato de ensinar, né? Então, a relação professor-aluno, a relação professor e ambiente de trabalho, a relação aluno-professor, ela é uma relação conflituosa e cheia de amarras, né? E esse processo, muitas vezes, o professor ele acaba se perdendo dentro desse processo. Então, há necessidade, de acordo com Libânio, que o professor é o mediador da relação ativa do aluno. Então, o aluno ele tem um papel ativo dentro do processo de ensino e aprendizagem. O aluno ele vai buscar formas de aprender, o aluno ele precisa estar a todo momento buscando conhecimento, mas o professor ele é o mediador do processo. Eu lembro que na na aula anterior, nós falamos sobre o professor como mediador, de acordo com Vygotsky, que ele fala que o professor ele é a ponte para que o aluno alcance o conhecimento. Então, o professor é essa ponte, porque ele vai fazer a mediação entre o que o aluno sabe e o que o aluno precisa saber. Então, dentro dessa ponte, o professor vai trazer formas, metodologias, dentro da sua prática educativa, do seu planejamento, diferentes construções para que este aluno alcance o conhecimento. Então, o professor ele é mediador da relação ativa do aluno, como os objetivos de conhecimento, questionando, significando tais elementos que irão construir um novo conhecimento, então trazer significado, né? Então, tinha-se muito a crítica sobre a questão das cartilhas, né? Que muitas pessoas foram alfabetizadas por essas cartilhas. E qual a crítica principal? É que, muitas vezes, aquele aluno que aprendia lá sobre o U da uva, muitas vezes esse U da uva não era de conhecimento deste aluno, né? O aluno não sabia qual fruta que era. Então, como dar significado para este aluno que não conhece a fruta? Levar a fruta para a sala de aula, né? Os cachos de uva, os diferentes tipos de uva, desenhos, imagens, levar vídeos que o aluno vai conseguir relacionar aquilo que está sendo construído de conhecimento. Então, a crítica que era feita era que muitas vezes o da uva, mas o que é uva? A uva é uma fruta, mas que fruta? Qual o sabor dessa fruta? Né? Onde tem essa fruta? Aqui na minha cidade não tem essa fruta, né? Digamos que o professor vai trabalhar o da uva e naquela cidade não encontra com facilidade essa fruta. Então, dar significado para aquilo que está sendo adquirido como conhecimento. E a isso ele define a mediação pedagógica. É isso que de forma simples, né, de forma resumida, caracterizado como mediação pedagógica. Portanto, a necessidade de formação do professor, que a ação do professor resulta na relação da sua formação. Então, a formação que você teve, como foi a sua educação básica, né? A sua formação depois de educação superior. E depois, o que você mais tem feito na sua formação continuada? Tudo isso que você vem ao longo dos anos adquirindo de conhecimento vai refletir na sua prática educativa. A sua forma de pensar, a forma de você planejar a sua prática, a forma de você compreender o processo, a forma de você selecionar conteúdos, a sua didática, a sua forma de gestão de sala de aula.
Isso vai, então, refletir, porque são características pessoais e suas vivências profissionais, podendo constituir, assim, uma prática pedagógica com abordagem compreensiva. Então, se você basear, professora, eu não concordava muito com a forma como eu era ensinada, ou com o passar dos anos, eu fui percebendo que eu posso ser melhor. Então, como que você será como professor? Currículo. Não se pode pensar em uma abordagem curricular compreendida por meio de conceitos dicotomizantes. Pessoa, professor, tais como pessoa, professor, currículo, ação educativa, currículo, escola, currículo, professor. Então, nós temos que pensar numa abordagem curricular compreensiva e que abranja todos esses aspectos sem distanciá-los. Há uma diversidade humana. Então, coexistem nos processos educacionais vários intervenientes de natureza social, cultural, político, econômico, que vão influenciar na prática educativa. E pensar também na questão humana, né? Na humanização. Uma prática pedagógica compreensiva visando a humanização é um processo na qual se dá a relação ser humano-mundo, não apenas no campo cognitivo, como também nas manifestações efetivas, onde de modo mais contundente são identificadas as ações compreensivas. Então, eu diria que o eixo do estudo desse texto é ações ou prática pedagógica com base na abordagem compreensiva, que vai desenvolver, então, aspectos que vai relacionar a formação do professor, o conhecimento, a prática educativa, o processo de ensino e aprendizagem, a figura do aluno, né? O aluno como ativo no processo de ensino e aprendizagem. São, então, pontos principais que o texto traz para a discussão. E aí, nós vamos para o nosso segundo texto, que ele vai trazer sobre adaptação curricular no ambiente escolar regular, no ambiente da escola regular. Foi uma pesquisa realizada por alguns autores, dentre eles a Vilma Silva Porta. Esse estudo ele foi publicado em 2016, mas o foco dele foi em 2003 a 2012. Foi uma pesquisa exploratória descritiva, e com base na pesquisa bibliográfica. Eles analisaram o campo epistemológico, ou seja, a ciência, as pesquisas que estavam sendo publicadas dos 29 resumos de trabalhos publicados nos anais do Congresso Brasileiro de Educação Especial. Então, o que eles fizeram? Um levantamento de todos os resumos de trabalhos publicados nos encontros que versavam sobre adaptação curricular. Então, todos esses documentos, esses resumos, né? Eles fizeram o estudo desses resumos e foram, então, categorizando e selecionando esses trabalhos. Foram selecionados os trabalhos de pesquisa já concluídos que tinham como foco principal a adaptação curricular. Então, eles se basearam na análise de 29 resumos e foram categorizando esses resumos de acordo com o público-alvo, a tendência dos estudos, as disciplinas que eram adaptadas e que tipos de adaptações eles foram realizadas. Então, vejam lá. Os autores, representados aqui na figura de Vilma Silva Porta, fizeram um estudo com base em outros estudos que analisavam a adaptação curricular. Eu trouxe esse texto porque eu achei um texto de muita importância para nós verificarmos o que tem sido feito sobre adaptação curricular no âmbito da educação especial. Então, e aí,
para que nós possamos focar qual tem sido a característica, né? O que tem tido como foco a adaptação curricular. Então, dentre o público-alvo, eles categorizaram, a maioria dos estudos concentram-se em alunos com deficiência intelectual e visual, refletindo na maneira como esses educandos lidam com o conhecimento. Então, a maioria dos estudos focavam em alunos com deficiência intelectual e visual. 4 estudos se concentraram em adaptações curriculares para alunos com deficiência física. 7 estudos concentraram em adaptações para alunos com deficiência intelectual. 8 para alunos com deficiência visual. E outros estudos abordavam adaptação para alunos com deficiência auditiva, condutas típicas, deficiência múltipla e transtorno global de desenvolvimento. Qual foi, então, os objetivos dos estudos, as tendências, o que a grande maioria dos estudos focaram? Elas se concentram em descrever e desenvolver e analisar as adaptações curriculares, buscando compreender como a adaptação ocorre e propor novas formas de ação. Então, eles focaram em investigar a prática, outros focaram em avaliar os efeitos e outros focaram em descrever e encorajar ações. Os textos que focam, os estudos que focam em investigar a prática, eles investigam o que os professores de classes comum expressam sobre o currículo e como que trabalha junto com alunos com deficiência intelectual. Houveram textos que, então, analisaram propriedades físicas de modificação de recursos pedagógicos para facilitar o manuseio de uma criança com paralisia cerebral. E muitos outros estudos visam descrever e encorajar a adoção de adaptações curriculares mediante o relato e de amostra de experiência. A maioria das adaptações, elas foram aplicáveis em diversos conteúdos curriculares, mas com enfoque em algumas disciplinas. São elas a língua portuguesa e matemática. A adaptação curricular ela é aplicável mais nessas disciplinas, nos conteúdos dessas disciplinas. Então, nas adaptações de língua portuguesa, nas adaptações do conteúdo de matemática e também o conteúdo, adaptações curriculares do conteúdo da disciplina de ciências e de história. Na verdade, de história não foi contemplada em nenhuma pesquisa sobre adaptação curricular. Então, o foco mesmo é língua portuguesa, matemática e ciência. História, geografia e outras disciplinas não foram contempladas nestes estudos, tá? Lembrando que é nestes estudos, não quer dizer que há adaptações curriculares dessas disciplinas em outros estudos ou que há necessidade de realizar essas adaptações. Então, que tipos de adaptações foram encontradas? A maioria dos estudos se concentra em adaptações de recursos e materiais didáticos, com um número menor de estudos abordando adaptações de estratégia. Então, são adaptações mais de recursos e materiais e menos com o objetivo de adaptações de estratégias. As adaptações de recursos e materiais têm como objetivo facilitar o acesso e a participação de alunos em atividades. As adaptações de estratégias, esses estudos se concentram em adaptações para atender a necessidade específica dos alunos, porém com menor grau de abordagem, de estudos que abordam esses tipos de adaptações. E há também
estudos que abordam adaptações de conteúdo, de objetivos, de metodologia, de avaliação, de organização didática e do tempo. Então, vocês percebem que a questão da organização didática, que é o foco da nossa disciplina, né, que aí vai compreender todas as demais adaptações, né, os demais planejamentos, né, de conteúdo, de objetivo, vai ficando minorizado, né? Não tem como muito foco nesses estudos que são realizados sobre adaptação. E há necessidade de uma adaptação, né? Então, dependendo do aluno que você vai trabalhar determinado conteúdo, se aquela atividade seria desenvolvida, por exemplo, dentro de uma hora, né, de uma hora aula, né, e há necessidade de estender mais ou dividir essa atividade em dias. Então, isso conta muito, né, para que esse aluno, então, seja realmente atendido e participe das atividades e desenvolva o objetivo daquela atividade. A questão dos objetivos, né, o que eu quero com aquela atividade, o que eu quero com esse material pedagógico, com essa minha prática educativa. Então, qual é o objetivo? Então, lembrando lá de novo de Vygotsky, e que o que o aluno sabe, o que ele precisa saber, né? Então, eu não vou partir do que o aluno não sabe nada, eu preciso ter um diagnóstico, né? E por isso nós fazemos avaliações diagnósticas, sim, de formas adaptadas para alunos com deficiências, e essas avaliações vão nos mostrar, e aí após a avaliação é realizada uma análise do professor, uma reflexão de como se deve trabalhar com este aluno, né? Então, é importante a gente refletir sobre essa questão das adaptações. Então, esse texto, ele traz uma reflexão de que nem sempre tem sido desenvolvido ações para adaptações necessárias. É importante também nós estudarmos os demais textos, né? Então, os autores, eles trouxeram todos os textos que eles focaram nessa pesquisa. Então, é importante a gente ver quais são os textos, quem são esses autores e ir nestes textos, né? Então, se você tem lá um interesse em ver adaptações de alunos com deficiência intelectual, então eu vou buscar estes textos que estudam sobre isso, para ver quais tipos de adaptações têm sido feitas, como que é tratado, o que os textos científicos vêm trazendo para aprofundamento do meu conhecimento, tá? Então, os autores trazem assim: adaptar o currículo não se trata de criar um novo currículo, mas sim torná-lo dinâmico, alterável, passível de aplicação, para que atenda realmente a todos os educandos. Então, ele é um trabalho conjunto, não é só o professor da sala de aula o único responsável por este processo. Todos envolvidos no processo educacional, como a gestão escolar, professores de sala regular, professores especializados e outros profissionais, estão envolvidos nesse processo. Há necessidade de mais pesquisas sobre estudos de adaptação curricular e sobre procedimentos didáticos, como nas atividades dentro do espaço escolar. E também acesso à proposta curricular. O acesso à proposta curricular só ocorrerá por meio de práticas pedagógicas que vivem a aprendizagem de todos os educandos. Então, todos os educandos têm o direito de aprender. Todos os educandos são importantes dentro do processo de ensino e aprendizagem. E aí sim, o acesso à proposta curricular, ou seja, o conteúdo a ser trabalhado,
todo aquele processo de curricular deve ser garantido a todos os estudantes. E aí, para nós fecharmos a discussão da nossa aula, eu trago novamente o texto da Oliveira e a Mendonça, que trouxe aquele trecho inicial lá sobre Paulo Freire, que trazia uma reflexão sobre utopia, que elas dizem assim, ó: não há uma receita, um manual que possam ser tão eficazes ao ponto de resolver todas as dificuldades. No entanto, o professor, que em seu caminhar opta pela interdisciplinaridade, achará em si as alternativas e saberá seguir em frente. Munido de um conhecimento já existente, ele instilará algumas gotas disso na sua prática. Vai nesse meio tempo fazendo descobertas sobre os seus alunos, conhecer as mediações que compuseram a sua realidade, transcendendo do senso comum para a essência, vai fazer tentativas, andar em terrenos desconhecidos, vai sendo estimulado por essas descobertas. Curioso que é. Algumas vezes dá certo, outras não. E é nessa dialética que vai dialogar com seus pares, vai novamente à teoria, a novas pesquisas, e assim, neste movimento prático, vai desvelando a realidade, sonhando e lutando por mudanças, fazendo sua história, contribuindo com a forja da história de todos. E este é o sonho interdisciplinar, não fragmentado, holístico, sonho do tipo que lembramos ao acordar e que faz sentido por lutar por ele. Então, é uma esperança para a transformação, é uma esperança de dias que trazem uma educação com qualidade, que garanta tanto para o aluno, mas também para o professor, uma esperança de sociedade, de futuro, né? Então, nós vamos transcender ao senso comum e buscar meios, formas, desafiando o nosso próprio, a nós mesmos, né? E fazendo com que isso seja algo e nos dê sentido para lutar e continuar sonhando e almejando sempre o melhor. Então, não há uma receita pronta, não há um manual, mas o caminhar dentro da interdisciplinaridade, ou seja, buscando diferentes formas, meios, processos, vão nos dar um direcionamento para, então, uma prática educativa que garanta processos de ensino-aprendizagem de forma consciente, com objetivos e para todas as pessoas, né? Dito isso, eu trouxe uma reflexão, né? Então, a nossa aula é coberta de reflexões, ainda mais que nós temos dentro do nosso grupo de estudantes bastante professores já em atuação. Então, são questões mais para reflexão mesmo, essas questões não valem nota, é para você refletir quando você estiver estudando. Em quais abordagens tem ancorado a minha prática? Nas abordagens tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista, sociocultural? Qual delas? Como ela situa o aluno e o processo de ensino e aprendizagem? Como tem sido a sua prática? Elas consideram o aluno em sua diversidade e diferença? Em quais aspectos elas possibilitam a minha atuação docente numa perspectiva inclusiva? Então, eu deixo essas questões para reflexão e aprofundamento de estudos e conhecimento. Como eu disse, aqui estão o nome dos textos que nós utilizamos.
O professor da educação inclusiva, reflexões a partir de uma abordagem curricular abrangente e perfil dos estudos feitos sobre adaptação curricular no âmbito da escola regular. E como texto complementar, que trouxe essas reflexões da prática educativa, ação interdisciplinar e transformação da realidade, construção de sonhos e práticas inclusivas em sala de aula. Tá? Esses textos estão, então, disponíveis na aula 3, na pasta Textos para Estudos da Aula. A nossa próxima aula será a aula 4, que iniciará no dia 18, 18 de setembro, que fala sobre o processo de planejamento e avaliação. Então, isso tudo que nós acabamos de estudar na aula 3, né, que nós estamos estudando na aula 3, vai refletir, então, no processo de planejamento e avaliação. Ao finalizarmos os estudos da aula 1, 3 e 4, no meio tempo, né, quando estiver acontecendo a aula 4, nós iremos realizar a avaliação 2, né, a atividade avaliativa 2, que é sobre as aulas 3 e 4, que é um questionário. Ele estará disponível a partir do dia 18 de setembro e deverá ser realizado até o dia 22 de setembro. Faltou o 4 lá de 2024, mas é deste ano. Também oriento vocês que tiverem dúvidas, perguntas ou até discussões sobre os textos, vocês podem interagir com a gente lá no Fórum Interação da aula 3. Também, se você quiser enviar alguma dúvida particular, pode enviar no balãozinho lá de mensageria, né? E mandar a sua mensagem. Nos momentos de tirar dúvidas, ok? Que nós iremos disponibilizar. Agradeço a todos pela atenção, obrigado por assistir essa videoaula. Conte conosco, a todo momento estamos à disposição. Abraços, professora Júlia.